Olá, estamos aqui hoje com essa pessoa querida demais para mim. Eu tenho a sensação sempre quando eu estou com ela de que eu estou num lugar seguro. Eu sinto essa empatia forte assim dentro do meu coração de falar, aqui você está em casa. E eu me sinto sempre abraçada por ela. É maravilhoso estar aqui e que bom que ela aceitou estar aqui, porque falar com ela é se sentir voltando para casa. É muito bom. Você é presente, Dri. Ai, Fran, nossa, já me movimentou totalmente aqui, já estou arrepiada. Obrigada, querida. Então, meu nome é Adriana Serrano, eu sou psicóloga, eu atuo na área da antroposofia hoje, mas eu já fui jornalista, já atuei na área da comportamental também, já fui psicóloga escolar, então tem toda uma bagagem aí. Sou mãe de duas crianças lindas, maravilhosas, a Júlia de 15 e o Henrico de 8. E, e é isso, essa sou eu, sou essa, talvez essa pessoa aí nos olhos da Fran, né, Fran? Ela é, gente, ela é isso e ela é muito mais, assim, ela é tudo isso e muito mais. Essa bagagem aí é uma bagagem que coloca a gente nesse lugar de estou bem aqui, posso ficar. É, eu acho que assim eu posso me ver, me definir, assim, me caracterizar como uma grande buscadora, né? Eu sou uma pessoa que não descansa de buscar essa questão, né? Essa não é necessariamente a segurança, mas é a verdade, eu acho, sobre a vida, sobre como as coisas funcionam, sobre eu sou uma grande curiosa nesse sentido, assim. Então, eu acho que isso me caracteriza. Eu sou uma pessoa que não para de buscar, que está sempre nesse movimento de querer saber mais sobre o que é a vida, sobre o que são os relacionamentos. É isso, gosto muito disso. Isso é lindo mesmo. E aí, partindo dessa busca sua, já vou entrar no nosso primeiro tema, que é se conectar, essa conexão. Como é que você vê e manter essa conexão com as outras pessoas, né? Como uma grande buscadora que você é, eu posso imaginar que seja algo importante para você esse lugar. Como que você vê esse lugar da conexão e você busca fazer e manter isso, pessoalmente e no trabalho também? É interessante, eu tenho muita facilidade, assim, eu acho que isso já vem comigo de fábrica, porque eu tenho muita facilidade de me conectar com as pessoas, assim, eu estou sempre muito aberta, estou sempre muito ouvindo e percebendo, meu olhar, ele vai muito para o mundo do outro, assim, eu tenho muito esse interesse pelo mundo do outro. E, na verdade, ao longo da minha vida, eu tive que aprender a fazer o contrário, né? A encontrar um equilíbrio dessa relação. É muito mais natural para mim olhar para o outro e fazer o que o outro precisa do que estar na relação, né? Poder participar da relação junto com o outro. Então, eu sempre fui essa criança assim que atendia todas as expectativas, que fazia todo mundo feliz e que esquecia de si mesma, né? Então, isso também acaba sendo um desequilíbrio. Eu acho que a gente sempre parte de um lugar. Eu já vim com essa tendência a olhar mais para o outro. Então, tive que aprender a olhar para mim. Então, eu vejo isso assim, que para eu realmente ter uma conexão com as outras pessoas, eu preciso, a gente fala, né, ter o olhar do vidro da frente e do retrovisor, né? Então, eu tenho que estar olhando para o outro, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar olhando para mim, porque senão eu me perco na conexão com o outro e entro muito naquilo que é o mundo do outro. E aí até a profissão de psicóloga, né, acabou me ensinando muito sobre isso, de que eu tenho que ir, e eu adoro ir, conhecer o mundo do outro, mas eu tenho que saber voltar também para o meu autocuidado, para as minhas necessidades, e aí sim eu posso participar da relação, né? E não só ficar sendo essa terapeuta 24 horas por dia, tem que tirar a máscara e vivenciar essas conexões, essas relações verdadeiras, né? Eu acho que esse é um aprendizado, foi um aprendizado para mim, sempre é. E é muito legal olhar isso, né, Dri? Porque muitas vezes, e aí eu vou me incluir um pouquinho como terapeuta, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando isso da gente como terapeuta, né? Nossa, mas olha o seu comportamento terapêutico, seu comportamento, viu? Mas agora que eu não sou terapeuta, eu lembro que
quando as meninas eram novinhas e elas começaram, um exemplo besta, assim, mas elas começaram a falar muito cedo, e falar muito, né? E aí eu falava, é uma questão de sobrevivência, porque em casa todo mundo fala muito. Então você tem que falar logo, porque senão elas não vão sobreviver ali naquela família. E aí ele falava assim, é porque você é fono, né? E aí agora, olhando um pouco para essa carreira emocional que eu sigo também, todo mundo, mas você tem que estar sempre inteiro emocional. E aí eu falo que o trabalhar terapeuticamente também traz para a gente esse olhar com autenticidade para nós, né? E falar, viu, essa sou eu e eu não sou a fono sempre. E eu não sou a terapeuta sempre. Então eu me desestabilizo sim emocionalmente. E eu não fico fazendo terapia de fono em casa para as crianças falarem, eu só falo, porque assim eu sou. Né? E aí você trouxe esse olhar e a gente já puxa esse outro tema de ser autêntico. O quanto muitas vezes a gente não consegue, mas a gente precisa dessa busca, como você disse no começo, de autenticidade, de é isso que eu sou, e essa coragem para assumir essa autenticidade, né? Sim, muito. É assim, né? Eu vejo que se a gente buscou ser terapeuta, é porque tem algo nisso que faz sentido para nós. Então, para mim, esse interesse pelo mundo do outro, essa vontade, na verdade, de caminhar junto, né, de ajudar, isso é uma coisa muito importante para mim, assim, sempre foi. Com os meus amigos lá, desde a educação infantil, eu sempre quis ajudar e sempre quis estar junto, né? Então, isso é meu, isso me motiva, isso é o que eu aprendi que é meu e que me faz olhar para o outro, né? E me fez ser terapeuta. E tá tudo bem. Só que o terapeuta, ele tem uma função naquele momento de trabalho que ele guarda o ego dele, né, na gaveta, e ele está ali para ouvir e para, né, trabalhar naquilo que é do outro. Eu acho que não tem como a gente vivenciar isso e deixar isso totalmente fora da nossa vida pessoal também. Né? Não é, isso é uma característica minha, eu aprendi a lidar, né? Do mesmo jeito que um professor de matemática, sei lá, ele vai trazer algo da matemática para a vida pessoal dele. Eu acho que isso é inevitável. Mas a gente precisa saber muito bem tirar as máscaras, né? O Jung fala isso, né? Que a gente não pode dormir com a máscara, a gente precisa saber a hora de tirar e ser a gente mesmo. E as pessoas trazem muito essa questão de autenticidade como uma proteção muito grande do meu eu, do meu ego. Não, eu tenho que ser autêntico. E isso eu acho que é uma questão muito sutil, né? A autenticidade é uma coisa muito relativa, porque ela precisa existir dentro dos relacionamentos, né? A gente fala, não tem como você ser autêntico se você morar sozinho lá né, no Polo Norte. Aí você vai ser aquilo que você consegue ser. A gente busca a autenticidade. Eu acho que é bem essa questão, né? Eu e o outro, né? Como é que eu faço esse lugar mais equilibrado possível? Né? Então, não é eu ser a terapeuta o tempo todo, mas eu saber que eu tenho qualidades de terapeuta e que isso vai aparecer na minha vida pessoal, nos meus filhos também, né? Tem essa expectativa de que o filho da psicóloga nunca vai dar problema na escola, né? Então, sempre coitados, e aí vira uma expectativa sobre eles também. Né? Sim. E eu procuro não me ater muito a esse tipo de papel social, assim, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nos últimos anos. Quem sou eu e quem é o meu papel social. Então, eu preciso de espaço na minha vida, preciso de espaço físico mesmo e psíquico, tempo, para que eu volte para mim e lembre todo dia um pouquinho de vivenciar o meu lugar, o meu espaço, o meu silêncio, né? Onde eu saio dessa coisa do que eu sou para os outros e eu vivo aquilo que eu sou para mim. Eu acho que, e na paz, assim, sem também criar muros, né? Eu acho que a gente tem que aprender a fechar a janelinha e cuidar da gente mesmo, mas a gente não precisa criar barreiras em função disso, né? Eu acho que isso pode e deve ser um processo muito, muito bonito, muito saudável, acredito muito nisso e busco isso. E porque muitas vezes também, né, Adri, esse ser autêntico, ele vem junto com uma vergonha, né? Ah, e aqui eu não posso ser assim, né? Esse papel social que você trouxe. Eu não posso ser assim, ou o que vão pensar se eu fosse assim, né? O que vão achar se eu fizer isso? Então,
Eu acho que muitas vezes esse papel de autenticidade, ele vem com uma vergonhinha ali junto, né? De falar assim, mas você não tem vergonha de ser isso? E acho que essa vergonha que vem meio incutida na gente, né? Vem junto, vem no pacote. Não tem como falar, não, eu sou um sem vergonha, no bom sentido. Eu não tenho, mas a vergonha está aí. E como a vergonha vem para nós, para nos fazer olhar para muitas coisas. E muitas vezes como um convite. Eu falo que às vezes o passar vergonha vem também como um convite, né? Como Nossa, você olha para essa vergonha aí relacionada com essa questão da autenticidade? muito. Eu acho que a vergonha é uma grande mestra, né? Traz um grande ensinamento para a gente, porque eu acho que a vergonha é esse momento. Eu entendo assim que a vergonha é aquele momento onde eu não estou sendo eu mesma, né? Onde eu perdi a minha autenticidade, me perdi do meu fio para fazer algo que coloquei a expectativa do outro no controle, né? Eu dei o controle da minha ação e do meu valor para o outro, né? E a gente faz isso o tempo todo, porque existem expectativas sobre nós o tempo todo. Isso é inevitável, porque a gente vive em sociedade, né? Eu acho que assim, a gente pode e deve também ter expectativas, mas a gente precisa ser senhor da nossa expectativa. A gente não pode ser dominado, controlado por aquilo que a gente gostaria que fosse, né? E eu acho que a vergonha, daí a autenticidade, a questão do frustrar a expectativa do outro, né? É um ensinamento também. Ela entra nesse lugar de ser eu mesmo, de autenticidade, né? Saber frustrar, né? Saber que não é frustrar, a questão eu acho que é a energia envolvida nisso, né? Eu não preciso ter raiva da pessoa que teve expectativa sobre mim, né? Eu vejo isso assim, como terapeutas, a gente traz um modelo de como deve ser, assim, a gente está sempre falando para as pessoas qual é o lugar saudável, como é que funciona para a gente ser melhor, para a gente, né, se sentir melhor. E se tem essa imagem, né, de que a gente não pode ser hipócrita de falar isso e não praticar, então eu acho também que a gente tem que falar daquilo que a gente conhece, colocar as nossas verdades na nossa vida, né, e a vergonha, ela entra num lugar ali de uma mentira, de algo que eu quero sustentar, e que não necessariamente eu sou aquilo, e eu não preciso ser, né, então, a vergonha ela é um sentimento, eu acho, que coloca você muito dentro de você mesmo, assim, ela é muito interior, assim, ela é muito íntima, né? Mas ela é uma grande mestra, assim, no sentido de falar, mas por que eu não preciso ser isso, né? Eu acho que ela ajuda muito a gente a encontrar quem afinal a gente é, né? E conseguir perceber e entender as expectativas dos outros e lidar com as expectativas, porque, ok, as pessoas vão ter expectativas, mas eu não preciso ser refém disso, eu posso atender a expectativa quando eu quero, ou não, né? Tem aquela historinha, eu faço sempre isso, assim, eu sempre meio que checo se eu estou fazendo porque eu quero ou eu estou fazendo porque esperam de mim. Sempre tem que tirar a prova dos 9, né? Então, aquela historinha da verdade e da mentira que elas se encontram e a mentira fala, bom dia, dona Verdade. Aí a verdade vai checar se é dia mesmo, se é um bom dia. Aí ela pode responder, ela responde, bom dia, mentira, né? E aí ela fala, está um lindo dia, não é? Daí ela vai checar se não tem nenhuma nuvem chegando, né? A gente sempre tem que estar nesse ponto com as nossas mentiras interiores, assim. Será que eu estou olhando, fazendo isso, querendo isso, porque isso é verdade para mim? Ou porque, de alguma forma, isso chegou até mim por outras pessoas, né? Eu adoro essas historinhas, porque muitas vezes a gente se pega nessas histórias, né? E que bom, porque quando a gente percebe que você tá nisso, eu falo que eu acho que é o momento que eu mais me admiro, assim, sabe? Como pessoa, a hora que eu olho para mim e falo, gostei. Embora seja uma situação difícil, eu falo, tá bom, te peguei aí nesse lugar. E eu falo que daí é um lugar de muita vulnerabilidade, né? Que você tá ali, né? Estampado, fazendo, eu falo, pego na sua própria mentira, muitas vezes, né? Ou vivendo, tipo, você tá de máscara, se liga, você pôs a máscara e nem percebeu.
Então, é o momento que você está mais vulnerável, e aí a gente precisa de muita coragem para estar nesse lugar também e se reconhecer. E olhar e falar, então, querida, você está aí, né? Mas, ao mesmo tempo, é o tempo que eu me vejo e falo assim, tá, me percebi, estou aqui mesmo. Como que você olha, Dri, para essa questão da gente vulnerável? E com essa coragem para ser vulnerável também. Eu vejo que é um presente, né, Fran? É uma alegria a gente poder olhar para a nossa vulnerabilidade, e o grande, eu acho que o processo de autoconhecimento não existe, não tem como fazer um processo de autoconhecimento sem reconhecer a sua própria vulnerabilidade. Senão você tá mentindo, você está fingindo que você está fazendo um processo de autoconhecimento, né? Se não doer, tá errado, né? Tem que doer, doer é obrigatório, né? Agora, a gente não precisa ficar na dor, a gente não precisa sofrer a partir da dor, né? Essa é uma questão, né? O animal, ele sente dor, mas ele não necessariamente sofre com a dor, né? Então, a gente vai transformar essa dor em sofrimento, a gente também não precisa tensionar quando a gente está sentindo dor. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas ficam tão, assim, incomodadas e com medo dessa dor, da vulnerabilidade, porque vulnerabilidade traz dor, né? Ela traz um lugar nosso, traz uma situação nossa onde a gente se sente fraco, a gente se sente, né? A gente aprendeu a lidar com a vulnerabilidade desse jeito. Só que vulnerabilidade é força, vulnerabilidade é poder. Né? Então, é bem isso, eu ser sincera comigo mesmo. Isso tem uma força, isso tem um poder. Eu não preciso usar armaduras e escudos em relação, né, a coisas que eu sou, ou que eu deveria ser, né? Eu posso e devo ser sincera comigo. E aí, o que eu falo para as pessoas é sempre isso. Como a gente é duro com a gente mesmo quando a gente descobre algo que a gente não gostaria que tivesse lá, ou uma mentira interior, ou uma vergonha, como a gente se pune, né? E eu acho que isso é um reflexo ainda daquilo que a gente aprendeu na nossa educação, né? De que a vulnerabilidade é uma coisa ruim, isso é cultural, né? Então, a grande questão é quando uma pessoa está com dor, né? Quando uma criança, por exemplo, ela está com dor, ela está triste, o que a gente tende a fazer? A gente quer abraçar, a gente quer dar um colo, a gente quer acolher, a gente quer deixar ela chorar, a gente vai fazer um carinho, a gente vai, né, dar tempo para ela, né? Mas para a gente não faz isso, né? Muitas vezes a gente já quer que a gente se pune, porque a gente não deveria ter feito aquilo daquele jeito. Então, é muito sobre, eu acho, a questão do acolher a vulnerabilidade. Quando a gente consegue ser nosso amigo e acolher aquilo que é a nossa vulnerabilidade, a gente consegue compreender que todo mundo vive aquilo e realmente ser legal com a gente mesmo, né? Fazer esse processo, dar um colo, aquece esse processo, isso se transforma numa força, assim, porque daí vem um processo de coragem, né? De não só a coragem de lidar com a dor, mas a coragem de fazer algo, de mudar algo em mim a respeito daquilo que não serve mais, que não cabe mais. E tá tudo bem, esse é o processo de transformação, né? Em todo o processo de transformação, a gente vai passar por isso. A gente vai reconhecer alguma coisa que não serve mais, que não cabe mais para mim, a gente vai acolher esse processo dentro da gente, aceitar essa vulnerabilidade e criar meios para se tornar mais forte, para se tornar, né, para aprender com isso. Né? Então, é algo que se for bem aproveitado, eu vejo isso, assim, as pessoas falam, nossa, Adriana, você fica escutando as pessoas sofrendo o dia inteiro, né, falando mal da vida, aí eu falo, aí que você se engana, eu vejo pessoas vencendo as dificuldades todos os dias, assim, né, tendo essa coragem, eu admiro muito todas as pessoas que estão comigo, que eu atendo, que fazem esse caminho de desenvolvimento, isso é a coisa mais linda do ser humano. Acho que sou suspeita, mas é muito lindo de ver isso. Uma coisa que eu sempre costumo falar nos meus atendimentos, não importa qual seja, mas quando a pessoa vem com essa vontade, ainda que é uma vontade meio amedrontada, né? Eu falo, nossa, parabéns pela coragem. Porque não é fácil, qualquer passo que você dê nessa direção não é um passo que é fácil, né? Não é fácil você se encarar. E aí você falou, e eu lembrei, você estava falando dessa armadura que muitas vezes a gente insiste em colocar,
E eu lembrei daquele poema do Rudolf Steiner sobre Micael, que chama Forjando a Armadura. A gente é ensinado a forjar isso e usar, né? Mas o quanto também a gente tem coragem de falar assim, então, fui eu que fiz isso aqui, e tá bom, eu mergulho disso, mas agora eu quero colocá-la aqui de lado e mostrar que eu sou esse corpinho frágil aqui, né? Que dói, que sente, e me oportunizar a viver isso aqui que eu sou. Né? De repente fala assim, tipo, vai bater hoje e não tem armadura aqui para segurar. Hoje vai bater e vai furar, e vai doer, vai sangrar, mas eu tô viva com isso, né? Então, eu lembrei muito disso, assim, vendo, porque é esse momento também que eu acredito que a gente se conecta com o que a gente tem de espiritual, né? É esse momento que a gente consegue também ter essa, eu falo que é quase uma transcendência, porque quando você está vendo ali aquela dor, né, aquela ferida ali, você também consegue ir para um outro lugar. Se você tiver com essa coragem aí agarrada, você também consegue viajar para esse outro lugar, que é esse momento que eu acho que a gente consegue se conectar espiritualmente mesmo, com o nosso eu espiritual, né, com a nossa alma, e falar, então, alma, vamos ter uma conversa aqui sobre tudo que está acontecendo. Como que você vê, Dri, esse olhar espiritual, de como você consegue se conectar espiritualmente, ou, né, as pessoas, enfim. Eu vejo, bem através desse movimento aí que a gente está descrevendo, né? Eu acho que o medo, né? Não à toa, o medo é uma questão nossa, do nosso mundo hoje, né? Vai ser com medo, o medo precisa existir, precisa aparecer, porque o medo está relacionado a um aspecto de despertar de consciência. Então, toda vez que a gente enxergar alguma coisa, a gente vai sentir medo. E é natural também, ao longo da vida, que a gente faça a armadura. Né? Eu acho que a gente fala, né? A gente cria muros em vez de pontes, porque a gente está. O ser humano também, que não cria pontes, que não faz essa pele e não consegue proteger a sua própria individualidade, ele também está em risco, né? Então a gente não pode pensar que desde criança, a criança ela já é muito mais aberta para o mundo fora, e ela vai tendo que aprender a se fechar, a colocar os seus limites, a própria natureza vai fazendo isso, né? Na adolescência, a gente precisa ficar dentro da gente, porque a gente precisa se descobrir, né? A gente precisa parar esse mecanismo que coloca a gente para dentro, que coloca, que educa a gente, limita a gente a partir de fora, e a gente precisa perceber o que está lá dentro. E existem momentos, então eu acho que assim, tudo está correto, né? Fazer a armadura e depois tirar a armadura. Né? Então, tudo é necessário, porque até dentro de um processo biográfico mesmo, da nossa história, da vida das pessoas. Então, quando a gente vai ficando mais velha, a gente já teve que usar a fase das espadas, a gente já teve que se colocar no mercado de trabalho, a gente já teve que colocar limite nos amigos, na família, a gente já teve que se diferenciar. Para tudo isso, a gente se protege através de uma armadura, né? A criação da nossa individualidade. E isso está tudo bem. O ponto é se a armadura fica durante muito tempo e a gente não quer, a gente se nega, né? Ela fica muito, muito forte e a gente não quer mais se conectar com as pessoas de fora, a gente só fica buscando essa autenticidade falsa, né? Que é eu ser eu e ninguém entra aqui, na minha casa ninguém participa, ninguém, né? Não deixo ninguém entrar. A gente fala que é aquela síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, pronto, nada entra aqui. Ou aquela pessoa que não faz a armadura e que também não consegue ser ela mesma, não consegue se autoconhecer, né? Então, é esse lugar, né, do egoísmo. A gente fala que não tem lugar mais egoísta do que o consultório do psicoterapeuta, porque eu vou ali só para falar de mim, dos meus pontos de vista, do jeito que eu sou, do jeito que eu penso, e é isso, a gente precisa dessa força de estar ali, né, e conseguir construir isso que eu sou, e se ouvir. Mas aí a gente vai ter que, ao longo, inclusive, da nossa vida, né, dar um significado para isso. E aí que eu acho que entra a espiritualidade, né? O medo, toda vez que você se confronta com as verdades, com as realidades da vida, ele vai aparecer, porque ele é essa força, né? E aí você tem que lidar, que é o que bem essa imagem de Micael, com coragem e confiança.
Então, a coragem de enfrentar e fazer aquilo que você quiser, mas também a confiança de aceitar que aquilo está chegando para você, porque precisa chegar, porque é seu, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa assim, para mim é muito importante para fazer essa conexão espiritual, a vivência da profundidade, né? Então, do silêncio, que é algo na nossa cultura hoje que é muito desvalorizado, né? Então, final de semana, o que, que a gente faz? Eu vou num lugar, daí de lá vou para tal lugar, de tal eu vou para tal lugar, e eu não faço esse processo de volta e de silêncio interno, onde eu me escuto, como que eu estou, como é que eu estou vivenciando tudo aquilo que está acontecendo na minha vida naquele momento, né? Então, para mim, eu acho que esse momento de pausa, que não é mais a armadura, mas é uma necessidade de volta, né, para mim mesmo. Isso eu acho que é uma conexão espiritual, para começar, assim, né? Então, eu preciso primeiro me voltar para mim e me reequilibrar. Quando eu estou ali em mim, né, com presença, aí eu posso, sim, me fazer rituais, assim, de espiritualidade, que são com a natureza, para mim, né, para mim funciona assim, com a natureza, com as pessoas que eu amo, com o meu próprio trabalho, com as coisas que eu gosto de aprender, e com esses rituais também que a gente tem de agradecer, de ver como as coisas estão sendo, para onde que as coisas estão indo, o que eu estou vivenciando nesse momento. Para mim, tudo isso é espiritualidade, assim, ela nasce do nosso eu, e ela daí, quando ela está ali presente, aí a gente tem condições de se relacionar melhor com outros, mas ela está nessa experiência quase intuitiva ali, de uma vivência muito profunda de mim mesmo, assim, né? Para mim isso, e aí sim eu vou conseguir ter devoção, aí sim eu vou conseguir contemplar as coisas maravilhosas que a gente tem no mundo, né? E às vezes quando eu entro na profundidade, eu vejo coisas que ali que estão duras, que estão difíceis, e aí eu preciso às vezes sofrer, preciso chorar, preciso, né, vivenciar aquilo primeiro, para depois eu conseguir fazer um processo de contemplação. Então, para mim, o sofrimento, ele também, essa profundidade, ela é uma vivência muito espiritual, né, muito necessária, e que muitas vezes a gente nega, porque a gente, não, tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre produtivo, tem que estar sempre consumindo, e isso tudo é materialismo, isso não é espiritualidade, né? Então, para mim, a espiritualidade é essa profundidade, então, e é algo muito sutil, assim, algo muito próprio de cada um. Uhum. E você puxou para mim já um outro lugar, Dri, que é que nesse momento que a gente está, que eu falo com essa falta desse mergulho profundo, né, que muitas vezes a gente tem deixado de fazer, o próprio mundo mesmo, né, tem nos levado e nos feito esse convite que muitas vezes a gente tem aceitado ir. Vamos no raso que vai mais rápido, vamos no raso que você tem que nadar menos, que você corre menos riscos. E aí, quando a gente vai nesse lugar também, a gente se desumaniza um pouco, né? E aí eu falo que você não só se desumaniza, mas como quando você está ali, nesse raso, você também desumaniza as outras pessoas que estão mergulhadas lá. Então, tipo, se eu tô aqui no raso, eu fico imaginando como se fosse numa praia, assim. Se eu tô aqui andando no raso, onde eu controlo, né? Onde eu não vou muito, eu olho para aquela pessoa que está de cabeça mergulhada nadando lá e falo, vixe, tipo, maluco, fica aí, né? E aí eu não só me desumanizo, mas como eu desumanizo o outro. E como você olha, sente, vê, tudo isso junto. Uma desumanização que acontece. E aí, assim, já vou colocar duas coisas juntas. Porque, ao mesmo tempo, você acaba objetificando também muitas coisas, né? E para mim, o mais dolorido é quando você objetifica as pessoas. Porque muitas vezes a gente se sente objetificado. Então, agora vem para cá, então agora faz isso. Então... E eu acho que é nesse lugar do poder e de quando você está no raso, você torna as coisas como se fossem banais, né? Banalizados, assim. E é o humano que você está banalizando. Quando você objetifica alguém, quando você vai para esse lugar desumanizado, você faz isso com você. E ok, se você tem essa coragem para fazer isso com você, mas quando você tem coragem de fazer isso com o outro também, para mim é um processo muito dolorido. Me sentir nesse lugar. E aí, mas não só por me sentir nesse lugar,
por ver que a pessoa tenha coragem de fazer isso, e não só comigo, porque quando ela tem coragem de fazer isso comigo, ela tem coragem de fazer isso com ela. E a minha tristeza vai falar, poxa, que pena. Como que Exatamente. você vê, Dri? Eu vejo assim, né, Fran? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar entre o que é o humano, né? Quando a gente fala humanizar ou desumanizar, o que é humano, né? E biologicamente, existe uma diferença entre a gente ser da espécie humana, né? E a gente ser um ser humano, né? Então, ser da espécie humana é algo que a biologia, né, que a natureza vai levar a gente. Então, a gente anda em duas pernas, tudo bem, a gente tem que aprender e tal, né? Mas a gente anda sobre duas pernas, a gente fala, a gente pensa ali, raciocina, né? Que não é o pensar necessariamente o meu pensar, mas eu através do meu pensar, eu consigo representar mentalmente as ideias das pessoas, e até aí nós estamos na espécie humana, né? E que é uma espécie que vem biologicamente do animal. E o animal não é humano, o animal não se humaniza, né? O animal, ele, de alguma forma, a gente pode dizer que ele se objetifica, porque ele tem um papel no grupo que é determinado instintivamente, coletivamente, e ele faz aquilo que ele tem que fazer. Ele não tem consciência sobre o que ele está fazendo. Ele não vê se não acha certo ou errado aquilo que ele está fazendo, porque aquilo é a programação da espécie, aquilo é o instinto. E aí, quantas vezes a gente, na nossa espécie humana, a gente também faz isso, a gente só faz o que a galera, o que a cultura está fazendo, né? Então é isso, você tem que fazer isso, tem que fazer isso. É a pressa, né? A produtividade, que daí a nossa espécie humana, como é que ela foi, que cultura que ela foi criando? Ela foi dominando a natureza, ela foi achando que ela é que o ser, que o humano, que o ser da espécie humana na cadeia dos animais, ele é o dominante, ele não precisa do lugar da natureza, ele pode viver só na cidade grande, com todos os eletrodomésticos, e para ele está tudo bem. Inclusive esse eletrodoméstico aqui, ó, que não é nada inocente, que é o computador. Então eu penso assim, que eu já me relaciono através do computador, e eu sou enquanto espécie humana, a gente se tornou esse animal muito bem adaptado e muito dominante em relação às outras espécies. Mas para a gente se tornar humano, né, e aí só o ser humano tem a espiritualidade, a consciência da espiritualidade. E aí, para eu me tornar humano, eu preciso me conectar com aquilo que é o meu eu, com aquilo que eu sou, né? E isso, as pessoas, assim, a gente ainda vive uma sociedade que tem medo disso, tem medo da consciência e da profundidade, né? Só que quando a gente está no raso, a gente está no animal, a gente está vivendo essa vida da cultura, do raso, né? A gente está sendo determinado de fora, porque na verdade a gente não se buscou. É claro que também um excesso de profundidade é tóxico, né? Não é para você ficar mergulhado lá e nada faz sentido, né? É isso que esse processo que a gente tem que ter. A gente fala, né, que o ser humano ele está no meio entre essa profundidade e esse mundo só da consciência e do ar. Né? Mas você vai aprender coisas na sua vida que você precisa trazer para você, que você precisa vivenciar. E o que a gente mais tem medo hoje na sociedade é trazer as questões a consciência da cabeça para o coração. Porque daí, como eu falei, vai doer. A gente vai encontrar os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas raivas, as nossas, né, tristezas, tudo, né? Inclusive as nossas alegrias, que às vezes a gente tem medo de ficar alegre. Né? A gente tem esse lugar de que eu tenho que estar no controle, e esse é um controle muito... Então, aí eu acho que entra a questão da espiritualidade, eu saber que as coisas, eu não sou esse dominante, existe um lugar, um mundo espiritual que está acima de mim, e que também me governa. Então, reconhecer isso não é religião, assim, pode ser através de qualquer religião, ou de nenhuma religião, mas você conseguir perceber o elemento espiritual dentro de você, que é uma força que está acima do nosso poder como animal, que é o humano, é a força humana.
E acima do humano existem outras forças, sei lá, dos anjos, por exemplo, né? De um lugar espiritual, ou dos seres elementais que a gente não vê, mas que estão ali, né? Então, a gente ter essa relação com o fato de que eu não controlo e não domino, né? É aonde a gente se humaniza. E aí eu também não controlo o outro, eu também o outro não tem que me servir, ele não tem que ser aquilo que eu espero que ele seja, porque daí eu estou objetificando, né? Então, eu acho que se humanizar e humanizar o outro é reconhecer no outro o aspecto humano dele, que ele não sabe necessariamente onde ele está, ele não sabe o que ele está fazendo, e ele pode descobrir, e às vezes ele não pensa do mesmo jeito que eu, ele não sente do mesmo jeito que e eu não sou o centro, né? Então, a gente sair desse lugar onde eu tenho que cuidar de mim, e é minha responsabilidade olhar para mim e me humanizar, mas isso não deve ser feito à custa do outro, né? Eu não sou o centro do mundo. Eu acho que isso, ao longo da nossa história de vida, a gente tem que ir aprendendo a partir das experiências, né? E desses sentimentos aí que são duros, que são doloridos, mas que se a gente consegue olhar para eles, eles têm muitas coisas para nos ensinar a respeito de quem a gente é e do que a gente precisa, de quais são as nossas necessidades, né? Ai, é tão lindo ver você falar que eu fiquei até com vontade de chorar. Eu dei uma chorada aqui. Eu acho lindo, assim, eu fico muito encantada de ver, assim, esse abrilhantar seu, assim, por tudo que... representando tudo que nós somos, na verdade. Eu acho muito lindo. Eu penso, né, Fran, que o espiritual, ele está muito mais perto, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas materializam o espiritual, elas materializam a arte, elas materializam a ciência, tudo no nosso mundo hoje virou peça de mercado, né? Sim. Então, a gente não precisa ir não sei aonde para fazer lógico, legal, quer fazer uma caminhada com um sentido devocional, ótimo, mas a questão toda é que isso seja verdadeiro na gente, né? A gente reconhecer a nossa vivência humana, né? Isso é em primeiro lugar, e isso eu posso reconhecer na hora que eu estou fazendo crochê e me aprofundando dentro de mim, né? Na hora que eu vejo o pôr do sol ou a chuva, e eu vejo naquilo, isso humaniza, né? Isso faz com que a gente deixe de ser só mais um ser da espécie humana, dominante, produtivo, né? Que está no controle da situação, e a gente se veja na nossa verdadeira essência humana, né? Essa palavra que você usa, né, nesse projeto é isso, é essência humana. Não é natureza, a natureza faz da gente, o Steiner tem isso, né? Ele fala assim, a natureza faz do homem um ser natural. A sociedade faz do homem um ser social, mas só o homem pode fazer de si um ser livre, né? Então, só o próprio homem pode dizer quem ele é, que coisas que ele precisa, e isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina, né? O espiritual é a nossa essência. Acho que é isso. Ah, chorei. Chorei, porque eu sou assim, eu sinto e vou chorando, e vou sentindo, e vou rindo, chorando, e assim. Isso. E assim eu vou. É o sinal que tocou, né? Eu falo que esse projeto é um projeto que me encantou, e aí eu deixei ele na gaveta um tempo, e aí eu desenterrei ele num momento que eu acho que eu precisava sentir tudo isso. Então, com cada pessoa que eu tenho conversado, assim, é isso, sabe? Eu falei, as pessoas que eu chamei são pessoas que eu sei que elas vão chegar nesse lugar que você trouxe, assim, de essência, que são pessoas que vão sentir de um jeito ou do outro. E aí eu falei assim, eu preciso dar isso para os outros. Eu preciso dar um pouco dessas pessoas para os outros, assim, desse sentir. E eu só espero que quem esteja assistindo sinta. Quantas pessoas? Sei lá, pode ser que seja uma, pode ser que sejam 1000. Eu não tenho essa expectativa. A expectativa que eu tenho é que alguém sinta assim como eu senti de ouvir você falar. Então, eu quero essa oportunidade para as outras pessoas também, que elas só sintam. Mas, voltando, pensando nisso tudo que a gente trouxe, nesse momento que a gente olha, muitas vezes a gente se confunde nesse caminho, né, Dri?
como perfeccionismo, porque a gente olha e fala, então eu quero fazer tudo lindo, eu quero sentir, aí é o momento que a gente quer trazer para esse mundo e materializar esse sentir, né? Que não dá para eu te descrever aqui agora, Fran, você chorou por quê? Eu não sei. Foi o que a Adri falou que fez você chorar? Eu não sei, né? Eu senti, me tocou. Essa essência que foi massageada, cutucada, sei lá. Mas muitas vezes, quando a gente tenta fazer esse caminho de materializar isso, a gente busca fazer isso com tanto esmero, né? Que a gente vai se tornando perfeccionista. Como que você olha para esse perfeccionismo, assim, e aí você trouxe isso no começo, e eu me vejo muito nisso, de eu tento entregar tudo certo, eu quero fazer tudo certo, eu quero ser bom, e de repente você olha e fala, meu Deus, né? Estou fazendo tudo errado, mas ao mesmo tempo estou tentando fazer tudo certo, estou tentando, né? Mostrar até o que eu sinto de um jeito certo. E como que é esse perfeccionismo para você? Assim, né, eu falei agora há pouco do ser humano como alguém que foi dominando, né, a terra, os outros animais, e aí, nossa, eu penso, eu sinto, e aí eu acho que eu sou Deus, né? Então, assim, né, a gente brinca, assim, que o homem, ele não acha que ele é Deus, ele acha que ele é o professor de Deus, né? O ser humano hoje, ele é isso, ou ele é o animal, ou ele é Deus, né? Então, e na verdade, o meio disso tudo é o humano. A gente não é o animal e a gente não é Deus. A gente tem um pé no animal e a gente tem um Deus dentro de nós, né? Então, esse perfeccionismo, eu acho que é onde a gente entra num ideal tão grande daquilo que a gente precisaria ser, né? A gente vê a imagem de Deus, né? A imagem do máximo, assim, do que é possível ser feito, e aí a gente quer, tipo, alcançar isso hoje. Eu quero, a partir de hoje, eu sou assim, né? Uhum. E eu acho que se a gente está hoje, né? Na antroposofia a gente fala isso, que a gente não tem o reino humano, ele não está pronto, ele não está formado, ele está em construção a partir da nossa vivência como humanos, que é isso que a gente está falando, humanizar, desumanizar. A gente está, né, tentando, se a gente está falando que a desumanização nos aproxima do animal, o perfeccionismo nos aproxima demais do mundo espiritual, né? E a gente está num processo de transformação. A gente está naquilo que a gente consegue fazer, né? A gente tem aquilo que nos desafia e a gente tem aquilo que a gente ainda nem está em condições de fazer, que a gente ainda não consegue. E que não é que eu não tenho que olhar, eu posso até olhar como meta, como ideal, mas os ideais, eles não fazem parte do mundo, né? Os ideais são metas. Quando a gente olha para a figura do Cristo, o Cristo é um ser humano ideal, vamos dizer assim, é o melhor, a imagem do melhor ser humano que já passou pela Terra. Mas a gente não que a gente não vá olhar para ele, né? Uma vez eu fiz uma vivência onde foi muito bonito que um pessoal lá da comunidade dos cristãos trouxe isso. A gente tem que sempre andar como se Cristo estivesse na nossa frente e com a mão dada atrás para nós, assim. A mão dele está ali e a gente está sempre em algum lugar. A gente está indo buscar a mão dele. Né? Mas a gente não vai alcançar a mão dele, né? Não é que, entende? A gente achar que a gente pode chegar nesse lugar também já é um excesso de ideal, né? Então a gente tem que ter os ideais, mas a gente tem que se voltar. Eu sempre falo, acho que uma boa imagem para essa questão do perfeccionismo é assim: ok, eu vi o caminho que eu tenho que trilhar. Eu sei para onde eu tenho que ir, eu consigo ver lá na frente aquilo aonde eu quero chegar. Mas entre ver o caminho e andar nele para chegar até lá, são duas formas totalmente diferentes de vivências e de consciência. E para eu chegar lá e começar a me colocar em movimento, eu vou movimentar muito o meu sentir. Né? Então, nesse processo, o que me ensina é o meu sentir. Eu vou tendo que superar coisas, eu vou tendo que vencer meus medos, eu vou tendo que lidar com todas as questões que me impediram de estar lá. Porque então, por que eu não estou lá? Eu não estou lá porque tem coisas para serem vencidas no caminho. Exatamente. Né? Se a gente põe o perfeccionismo, a gente impõe esse ideal e a gente se frustra porque a gente não é o ideal.
né? Em algum momento a gente vai falar, nossa, mas eu nem sei o que eu estou fazendo. Então só dá o seu próximo passo, vence aquilo que está aqui no obstáculo, observa onde você está indo e o que é possível fazer naquele momento. Qual que é o próximo passo? Não tem perder de vista o ideal, né? Não significa que a gente está perdendo o ideal de vista, mas que a gente está só seguindo a nossa trilha, o nosso caminho. É isso, e é lindo. E nesse caminho, muitas vezes, a gente esbarra com uma alegria de, ai, estou fazendo certo. E aí, ao mesmo tempo, a gente coloca um mau presságio junto, de dizer, nossa, mas vai acontecer alguma coisa ruim, porque está muito bom. Como que você olha, Dri, para essa alegria, assim, mas ao mesmo tempo, eu falo que não é naquele forjar da armadura, a gente também coloca na massa junto esse mau presságio, tipo, nada pode estar tão bem também, né? Então eu olho nesse caminho e falo, nossa, eu tô muito perto, tô chegando na mão dele, vou quase. E aí você fala, não, tô muito perto, não pode ser verdade também. Não é assim, eu não quis tão bem. E na verdade, né, acho que a meta, o ponto é esse, né? Qual é a nossa meta, né? O que a gente tem que fazer? A gente põe um ideal enorme de que a gente tem que sair daqui perfeito, né? Eu falo, gente, se não der nessa vida, tem a outra, né? A gente tem... Não, é isso, é a gente não se aceitar imperfeito como o animal, mas a gente também não achar que a gente é perfeito como Deus, né? Então, em que momento do meio eu estou nisso? E eu acho que a alegria é uma coisa muito importante da gente trazer, porque a alegria ela é uma virtude espiritual, né? E ela é algo que para a criança é muito fácil, é muito tranquilo. Fran, eu acho que está dando um eco aí, será que eu tenho que diminuir? Eu não tô percebendo, Dri. Eu estou ouvindo. Enfim, mas é que... então, assim, a alegria, ela é muito natural da criança, né? Ela é muito, muito, muito viva para a criança. Ai, melhorou. Então, ela tem um lugar na nossa vida que é essa devoção, essa contemplação. A criança, ela fica alegre por qualquer coisa, né? Ela tem muito a capacidade de ver uma... Eu me lembro quando eu era criança, na minha escola tinha muita joaninha, né? Hoje não tem mais joaninha. E para mim, a minha memória de infância é isso, das joaninhas, que eu pegava e fazia joaninha de estimação, e ficava com a joaninha o dia inteiro junto com a joaninha. Isso é uma vivência de alegria, de devoção, de algo que me coloca perto da espiritualidade, né? A criança pequena, ela tem muito, de uma forma muito natural isso. Mas aí, quando a gente vai sendo educado, de alguma forma a gente vai perdendo a inocência e a gente também fica com medo da alegria, né? Porque a alegria, ela leva a gente para um estado... É diferente da euforia, né? Porque a alegria, ela pode levar a gente para uma euforia, né? E aí é a gente não querer que a alegria passe, a gente não querer que aquilo termine, né? Porque a alegria, ela é um sol dentro de nós, assim, sabe? Eu acho que ela precisa existir, inclusive para nutrir a criança dentro de nós, que vai ter coragem, que vai... Mas a gente acha isso, né? Se esse não é um caminho educado, esse não é um caminho... Isso é uma coisa da criança, né? Tem a ver com a inocência. E eu acho que, assim como a alegria, também a simplicidade, a verdade, o amor, várias coisas que são virtudes espirituais, a gente precisa, a leveza, por exemplo, né? A gente precisa amadurecer essa nossa relação com essas virtudes espirituais conforme a gente cresce. Não é porque a gente se tornou adulto, e realmente a vida do adulto é dura, é difícil, a gente tem uma série de responsabilidades, que a gente pode ou deve perder a relação com a alegria, né? Eu falo da leveza, porque a leveza é uma coisa muito hoje em moda, tem que ser leve, mas a gente não pode relacionar a leveza com alienação, né? A leveza, ela não a leveza é a consciência dos problemas, mas eu escolho, né, tornar as coisas leves. E muitas vezes tornar leve é sobre aceitar, é sobre acolher, como eu falei, dar colinho dentro de mim para aquelas questões que são difíceis. E a alegria é a mesma coisa, ela não precisa ser
só um sentimento da criança e que dá medo na gente, da gente estar sendo inocente ou não percebendo como o mundo é, ela precisa ser ressignificada. E eu acho que essas virtudes, elas trazem mesmo o espiritual para nós. É assim que a gente quer viver. A gente quer viver com verdade, com simplicidade, né? E aí eu vejo isso, né? Essa questão do simples, não do simplório, nem do simplista, mas do simples, que é a joaninha, que é a capacidade de contemplar, que é a capacidade de enxergar nas pequenas coisas as grandes coisas, né? Isso leva a gente para o espiritual. Então, quando a gente fala, se a gente está alegre, tem alguma coisa que deve estar errada, né? Já o alarme já toca para a gente já sentir que tem alguma coisa que não está funcionando. Então, a gente saber usar essa força, né, como algo que também é nosso. Como é que é um adulto alegre? Ele não é como uma criança que fica saltitando, mas ele traz algo, a euforia, né? Então, ele traz algo, um sol dentro de si, ele está alegre, ele está esperançoso. Isso cria tanta coisa, tanta vida dentro da gente, né? Então, são essas inspirações que a gente tem que ter. Que linda! Ai, eu falo que ela é muito maravilhosa, e aí a gente ficaria aqui por muitas horas ouvindo. Eu ficaria assim. Vamos conversar para sempre? Eu também, Fran, que delícia de conversa. Ai, que bom, que delícia. E aí, só fechando isso que você falou, o Bert Hellinger tem uma frase que eu amo, e que ele fala assim: o essencial é simples. Exato. E não precisa falar mais nada, né? O essencial é simples. Só vive isso. É muito lindo. Perfeito. Mas que delícia, Dri, estar aqui com você. Eu sou, assim, extremamente grata. E eu falo que eu não me canso mesmo, assim. Eu sempre... Que bom. Eu fico feliz de sempre me admirar por você, assim. E honrar tudo isso que você é e te ver de verdade. Obrigada por você ser isso que você é, assim, e que você faz parte da minha vida, assim. Gratidão mesmo por você estar no meu caminho e fazer parte dele com essa lindeza toda que você é. Ai, Fran, e olha, eu digo mesmo, reflito todas as suas palavras, porque é isso, né? A gente está tão conectado, acho que essa questão é importante, né? Como a gente está conectado mesmo distante, e isso é algo importante da nossa situação de tecnologia aqui e tudo mais, né? Mas como a gente pode, tudo aquilo que a gente vive, o outro também vive, né? Então, como é que a gente abre essa conexão? Para mim também é uma alegria poder estar aqui, poder ter você na minha lista ali dos VIPs, dos queridos, idosos, e poder trocar, né? Poder fazer esse lugar. Quando o Steiner mesmo fala isso, que quando a gente trabalha no sistema rítmico, a gente não cansa, né? Então, a conversa que toca o coração, a gente fica nela, ela é gostosa, né? Ela faz muito bem, e fez muito bem para mim também. Sinto assim, saio com essa região aqui do coração muito aquecida e muito como se a gente tivesse feito carinho. É isso. Eu falo que todas as conversas têm me deixado com o potinho cheio. É isso, exatamente. O potinho sai bem cheio, que delícia. Mas, Dri, se você quiser colocar aqui agora, nesse espaço, como te encontrar, a gente... Eu falo que infelizmente, porque para mim confesso que era mais fácil nos encontrar nas páginas amarelas. Mas hoje a gente depende aí dessa coisa louca que é essa rede social e tudo mais. Mas vamos pensar que isso também é para o bem, a gente também pode chegar em outros lugares com isso também. Mas coloque aqui se você se sentir bem para isso. Onde te encontra? Se alguém quiser saber mais da Dri, chama a Dri, gente, que é uma delícia. Então, eu tenho uma relação muito com o presencial, né? E aí agora eu também estou nesse movimento de começar a sair um pouco disso e entrar nesse lugar das redes e tudo mais. Mas eu tenho um Instagram, que é Adriana Serrano Psicóloga,
né? Provavelmente aí vai estar por aí, eu posso, né, vai estar na sua, me marcar lá. Com certeza. E agora a gente está divulgando também um projeto do IBPA, que é do Instituto Brasileiro de Psicoterapia Antroposófica. Então, lá no canal do IBPA no YouTube, a gente também vai ter várias conversas, é um projeto de diálogos, muito legal. E a gente vai estar sempre falando sobre essas questões aí de psicoterapia e tudo mais. Eu vou ser, né, eu vou trabalhar, vou estar ali atuando nesse projeto. E eu estou sempre assim, criando grupos de estudo, né, sempre com pequenos cursos sobre dentro da área da antroposofia, do autodesenvolvimento. Então, ali, acho que nas redes isso está sempre sendo divulgado ali. Então, talvez esse Instagram possa ser um caminho de contato aí. E contatem, porque ela é muito maravilhosa e vocês vão querer conversar com ela para sempre, igual eu. Pri, gratidão, amor, por tudo mesmo. Gratidão por você estar aqui, mais uma vez, viu? Um grande beijo no seu coração. Prazer é meu, querida. Muito obrigada. Um beijão. Beijo.